Na varanda do seu apartamento de luxo em Lisboa, com a vista deslumbrante para o rio Tejo brilhando ao sol da tarde, Ricardo segurou as mãos de João e disse com voz firme mas trêmula: "Quero ter um filho contigo. Mas com um acordo especial que pode mudar tudo entre nós." João olhou para ele, o coração batendo forte, sem saber que aquela frase simples os lançaria em uma jornada de amor, dor e descoberta que testaria cada fibra do seu ser. Ricardo era um milionário de 38 anos, dono de uma empresa de tecnologia que dominava o mercado português. Alto, com cabelo escuro bem cortado e olhos castanhos penetrantes, ele projetava uma imagem de sucesso impecável nas reuniões de negócios em Lisboa e nas viagens a Porto. Mas por trás da fachada, ele escondia um segredo que o consumia: o seu amor profundo por João, um professor de 29 anos, magro, com sorriso caloroso e cabelos castanhos ondulados, que ensinava literatura numa escola secundária no bairro de Alfama. Eles se conheceram há 4 anos num evento cultural no Museu Nacional de Arte Antiga, onde João apresentava uma palestra sobre poesia portuguesa moderna. Desde então, o relacionamento deles era uma mistura de paixão intensa e cautela constante. Portugal era progressista, com casamento igualitário legal desde 2010, mas a família de Ricardo, tradicional e influente em círculos empresariais do Norte, nunca aceitaria abertamente. Ricardo temia perder contratos, reputação e até o apoio da mãe viúva, Dona Isabel, que sonhava com netos, de um casamento normal. João, filho de pais simples de Coimbra, era mais aberto, mas respeitava o medo do companheiro. O acordo que Ricardo propôs naquela tarde era simples na superfície: contratar uma mãe de substituição, Ana, amiga de longa data de João que precisava de dinheiro para estudar medicina. Ricardo forneceria o material genético e pagaria todos os custos, incluindo uma casa nova para Ana. Legalmente, Ricardo seria o único pai registado para proteger a imagem da empresa. João seria o pai afetivo, presente em tudo, mas sem direitos formais até que decidissem o momento certo. "É a forma de termos uma família sem destruir o que construí", explicou Ricardo, apertando as mãos de João. João hesitou. Ele queria ser pai, sim, mas sentia que o acordo o colocava numa posição secundária, como se o seu amor fosse um segredo a ser gerido. Ainda assim, o desejo de construir algo maior juntos venceu. Nos dias seguintes, eles marcaram consultas na clínica de fertilidade em Lisboa. Ana aceitou com gratidão. A gravidez começou após o primeiro ciclo de fertilização in vitro. Ricardo e João passaram as semanas iniciais em êxtase discreto, jantares românticos no Bairro Alto, passeios de mão dada à noite na Praça do Comércio quando ninguém via. Mas a tensão crescia. Dona Isabel telefonava com frequência, perguntando sobre uma namorada séria. Um colega de Ricardo, o ambicioso vice-presidente Miguel, começou a fazer comentários velados sobre vida pessoal estável. João sentia o peso. "Não sou apenas o amante que dá um filho por contrato", confessou uma noite, enquanto viam o pôr do sol no mirador da Senhora do Monte. Ricardo prometeu que tudo mudaria após o nascimento. A barriga de Ana crescia, e com ela as dúvidas internas de Ricardo. Ele passava noites em claro no escritório, olhando relatórios financeiros, perguntando-se se valia a pena arriscar tudo por amor. João, por sua vez, dedicava-se à gravidez, acompanhava a Ana às ecografias, escolhia nomes, Miguel, em homenagem ao avô de João. O primeiro trimestre passou em relativa calma, mas o segundo trouxe as primeiras crises. Dona Isabel veio de visita inesperada de Porto e encontrou João na cozinha do apartamento, preparando o almoço. "Quem é este rapaz tão à vontade na tua casa?", perguntou ela com tom desconfiado. Ricardo mentiu, dizendo que era um consultor. João saiu magoado, sentindo-se invisível. "Este acordo está a transformar-nos em estranhos", disse ele mais tarde, com lágrimas nos olhos. Ricardo abraçou-o forte, jurando que o filho os uniria para sempre. Mas no fundo, o medo da rejeição familiar corroía-o. A empresa enfrentava uma fusão importante com investidores conservadores de Espanha, e qualquer rumor de orientação sexual poderia custar milhões. João começou a questionar se Ricardo realmente o amava ou apenas usava o acordo como ponte para a paternidade. A amizade com Ana também complicava. Ela confidenciava a João os seus próprios medos sobre entregar o bebê. A vida dos 3 homens, Ricardo, João e o bebê ainda por nascer, pendia num equilíbrio frágil. As noites em Lisboa tornaram-se mais longas, cheias de conversas profundas sobre futuro, identidade e o que significava ser pai gay numa sociedade que ainda julgava em silêncio. Ricardo sentia o coração apertado cada vez que via João sorrir para a ecografia. Ele sabia que o acordo era uma armadilha que ele próprio criara, mas não via saída. O terceiro trimestre aproximava-se, e com ele a data do parto marcada para o Hospital de Santa Maria. Nenhum deles imaginava que o momento do nascimento traria uma revelação capaz de abalar tudo o que construíram. O verão em Lisboa trouxe calor sufocante e uma gravidez avançada que acelerava os batimentos cardíacos de todos. Ana, agora com 7 meses, vivia numa casa nova paga por Ricardo no bairro de Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos.
João visitava-a quase todos os dias após as aulas, levando frutas frescas do mercado da Ribeira e livros sobre maternidade. Ricardo, preso em reuniões intermináveis na sede da empresa junto ao Parque das Nações, enviava mensagens carinhosas mas curtas. O acordo especial começava a revelar rachaduras. Uma tarde, enquanto João e Ana passeavam junto ao rio, ela confessou: "Sinto que este bebê já é mais teu do que de Ricardo. Tu estás aqui todos os dias, ele só manda dinheiro." João defendeu o companheiro, mas as palavras ficaram a ecoar. Em casa, contou a Ricardo, que reagiu com ciúmes contidos: "Ele é meu filho também. O ADN é meu." A discussão terminou em silêncio pesado, com João a dormir no sofá pela primeira vez em anos. A pressão familiar aumentava. Dona Isabel insistiu numa visita prolongada, trazendo presentes para o neto que virá em breve, embora não soubesse de nada. Ela notou a tensão no apartamento e comentou: "Ricardo, um homem da tua idade precisa de uma mulher ao lado. Esta vida solitária não é saudável." Ricardo sentiu o pânico subir. Miguel, o vice-presidente, começou a espalhar rumores discretos nos corredores da empresa sobre um amigo muito próximo de Ricardo. Um contrato importante com um banco tradicional foi adiado por questões de imagem. João, ao saber, confrontou Ricardo: "O teu acordo está a custar-nos a alma. Se não me assumes agora, talvez nunca o faças." Ricardo prometeu que após o nascimento tudo mudaria. Eles passaram um fim de semana romântico em Sintra, no Palácio da Pena, caminhando de mãos dadas pelos jardins, longe dos olhares de Lisboa. Ali, Ricardo abriu o coração: "Tenho medo de perder tudo o que construí, mas perder-te é pior." João perdoou, mas a semente da dúvida permanecia. O 8º mês trouxe complicações leves para Ana, pressão alta que exigiu repouso. Ricardo pagou enfermeiras particulares, mas foi João quem ficou ao lado dela no hospital durante uma noite de observação. Quando o bebê mexeu na ecografia, João sentiu uma ligação profunda, como se o filho já fosse seu em todos os sentidos. Ricardo chegou tarde, exausto de uma reunião, e viu os dois juntos. O ciúme transformou-se em culpa. "Eu devia estar aqui", murmurou. A amizade entre João e Ana crescia, e Ricardo começou a questionar se o acordo não o estava a excluir. Um amigo comum de João, o advogado Tiago, alertou: "Se algo correr mal no parto, o teu nome como único pai pode criar problemas legais." Ricardo ignorou, confiando nos documentos que os advogados tinham preparado. Setembro chegou com as primeiras chuvas suaves de outono. A data do parto aproximava-se. Eles prepararam o quarto do bebê no apartamento de Ricardo, paredes pintadas de azul suave, berço importado da Suécia. João pendurou o móvel com estrelas que brilhava no escuro. Ricardo, pela primeira vez, tirou uma semana de férias para estar presente. Mas a empresa ligava constantemente, e Miguel enviava e-mails cifrados sobre a fusão e a necessidade de estabilidade familiar tradicional. A noite antes do parto, os três, Ricardo, João e Ana, jantaram juntos num restaurante discreto em Alfama. Ana tocou a barriga e disse: "Este bebê vai mudar-vos para sempre." Ricardo sorriu, mas por dentro sentia o abismo. João apertou a mão dele por baixo da mesa. No dia seguinte, às 5 da manhã, as contrações começaram. O táxi correu pelas ruas ainda escuras de Lisboa até ao Hospital de Santa Maria. Ana foi levada para a sala de parto. Ricardo e João esperaram na sala de espera, de mãos dadas pela primeira vez em público. As horas passaram devagar. Quando o médico saiu, com um sorriso cansado, anunciou: "É um menino saudável. Parabéns." Ricardo entrou primeiro, o coração a mil pegou no bebê ao colo, sentindo o peso quente e frágil. O pequeno Miguel abriu os olhos castanhos, iguais aos de João. Ricardo sorriu, mas algo no relatório médico ao lado da cama chamou a atenção. Ele leu rapidamente: "Análise preliminar de ADN confirmada." O choque veio como um soco. O bebê não era biologicamente dele. O laboratório trocara as amostras. O filho era de João. Ricardo ficou paralisado, o mundo girando. O choro do recém-nascido encheu o quarto do hospital, mas Ricardo não ouvia nada além do zumbido nos ouvidos. O relatório na mão tremia. "Erro de laboratório", dizia a nota anexada. A amostra de esperma de João fora usada por engano. Miguel, o bebê de poucas horas, era biologicamente filho de João e de Ana. Ricardo sentiu o chão desaparecer. Ele, o homem que controlava milhões, que planeava cada detalhe do acordo, fora traído pelo destino. João entrou nesse momento, o rosto iluminado de felicidade. "Deixa-me ver o nosso filho", disse, estendendo os braços. Ricardo entregou o bebê mecanicamente, os olhos fixos no relatório. "Não é meu", murmurou. João franziu a testa, confuso. Ana, ainda exausta na cama, percebeu a tensão e pediu explicações.
O médico confirmou o erro, um simples troca de tubos na clínica de fertilidade. Podemos corrigir legalmente, mas o ADN é claro, disse ele. Ricardo saiu do quarto sem dizer mais nada. No corredor, encostado à parede fria, sentiu lágrimas quentes rolarem. Todo o acordo, todo o risco assumido, para quê? O filho que ele sonhara criar como herdeiro da empresa não tinha o seu sangue. João encontrou minutos depois. Ricardo, isto não muda nada. Ele é nosso. Mas Ricardo afastou-se. Tu planeaste isto. A tua amizade com Ana era parte do esquema. A acusação saiu como veneno. João ficou atordoado, o rosto pálido. Como podes pensar isso? Eu amo-te. A discussão subiu de tom no corredor do hospital. Enfermeiras olharam discretamente. Dona Isabel, avisada por Ricardo numa mensagem impulsiva, chegou horas depois de Porto. Ela viu o neto ao colo de João e franziu o sobrolho. Quem é este homem a tratar o bebê como pai? Ricardo, ainda em choque, não respondeu. A mãe insistiu em levar o bebê para casa dela temporariamente, até esclarecerem esta confusão. João recusou, segurando Miguel com firmeza. Ele fica conosco. Pela primeira vez, Ricardo viu João defender o filho com a força de um pai verdadeiro. A noite caiu sobre Lisboa. No apartamento, o silêncio era pesado. Ricardo trancou-se no escritório, olhando fotos antigas da empresa. O acordo especial, criado para proteger a imagem, agora expunha tudo. Miguel, o vice-presidente, telefonou, ouvi rumores no hospital. Se isto vazar, a fusão acaba. Ricardo sentiu o império tremer. João dormiu no quarto do bebê, embalando Miguel que chorava. Pela manhã, Ricardo confrontou, o acordo terminou. Tu ficas com o bebê. Eu pago tudo, mas não posso continuar assim. João chorou, mas não implorou. Se o amor foi só um contrato, então acabou aqui. Ricardo saiu para a empresa, o coração partido. Durante a semana seguinte, a crise explodiu. Dona Isabel descobriu a verdade através de um advogado da clínica. Meu filho, um homem. E agora este bebê de outro. Ela chorou ao telefone, ameaçando deserdá-lo. Os tabloides de fofocas portuguesas começaram a circular rumores, empresário milionário envolvido em escândalo de paternidade com amigo íntimo. Miguel da empresa usou a situação para pressionar a saída de Ricardo da presidência. João, sozinho com Miguel bebê, voltou para o pequeno apartamento em Alfama. Ana visitava diariamente, ajudando com as noites sem dormir. Ricardo ama-te. Dá-lhe tempo, dizia ela. Mas Ricardo passava os dias em reuniões de emergência, assinando papéis que o afastavam da empresa. Uma noite, bêbado num bar do Cais do Sodré, ele ligou para João, eu errei. O choque do nascimento destruiu-me, mas tu e o Miguel são a minha família. João não atendeu. A traição sentida por Ricardo transformara-se em arrependimento profundo. Ele começou a escrever cartas que nunca enviava. O outono avançava, com folhas amarelas caindo nas ruas de Lisboa. Ricardo marcou uma reunião com a mãe em Porto. Mãe, eu sou gay. João é o amor da minha vida. E Miguel é nosso filho, independentemente do ADN. Dona Isabel ficou em silêncio longo, depois abraçou-o, eu sempre soube, filho. Tinha medo de perder-te. O apoio inesperado abriu uma porta. Ricardo voltou a Lisboa determinado a reconquistar João. Encontrou no mirador da Senhora do Monte, com Miguel no carrinho. Perdoa-me. O acordo era mentira. O verdadeiro pacto é o nosso amor. João hesitou, mas os olhos do bebê olharam para Ricardo como se reconhecesse o pai afetivo. Eles abraçaram-se ali, sob o céu cinzento de Lisboa. A reconciliação veio devagar, como o Tejo que corre calmo após a tempestade. Ricardo vendeu parte das ações da empresa para ganhar liberdade e afastar Miguel, o traidor que quase destruiu tudo. Eles mudaram-se juntos para uma casa maior em Cascais, com jardim virado para o mar. Miguel, agora com 3 meses, sorria ao som da voz de Ricardo, que lia histórias todas as noites. João voltou ao trabalho na escola, mas com horários flexíveis. Ana, agora estudante de medicina, visitava aos fins de semana e tornara-se tia honorária. Mas os preconceitos não desapareceram. Na empresa, alguns investidores retiraram-se, alegando instabilidade familiar. Ricardo enfrentou processos judiciais por quebra de contrato implícita. A mãe de João, ao saber de tudo por telefone, reagiu com choque inicial, meu filho, criar uma criança com outro homem. Mas após visitar Lisboa e segurar o neto, aceitou, o amor é isto. A sociedade portuguesa, embora legalmente aberta, ainda sussurrava.
No parque, mães olhavam duas vezes quando viam dois homens com o bebê. Ricardo sentiu a pressão interna voltar, culpa por ter duvidado de João no hospital, medo de que o filho crescesse sabendo da confusão do ADN. E se ele perguntar um dia quem é o pai biológico, perguntava à noite. João respondia com calma, nós os dois somos. O sangue não faz pai. Um incidente marcou o ponto de viragem. Durante uma festa de família em Porto, um primo distante de Ricardo fez comentário homofóbico disfarçado, netos assim não herdam o nome como deve ser. Ricardo levantou-se, pegou Miguel ao colo e disse alto, este é o meu filho. E João é o meu marido. Quem não aceitar, sai. A sala silenciou. Dona Isabel aplaudiu primeiro. A partir daí, Ricardo começou a falar publicamente. Deu uma entrevista discreta a um jornal de Lisboa sobre paternidade gay e erros médicos. A empresa recuperou, atraindo novos investidores progressistas. João e Ricardo casaram numa cerimónia íntima na praia de Guincho, com Ana e Tiago como testemunhas. Miguel, agora com 1 ano, deu os primeiros passos entre os dois pais. Mas o crescimento não foi só externo. Ricardo enfrentou terapia para lidar com a crise de identidade que o nascimento provocara. Eu pensei que o acordo me protegia, mas foi o choque que me libertou, confessou ao terapeuta. João também cresceu, deixou de se sentir secundário e assumiu o papel de pai ativo, organizando o jardim de infância do filho. A amizade com Ana evoluiu para uma família escolhida. Eles passaram férias juntos no Algarve, onde Miguel chapinhou na água pela primeira vez. Os conflitos internos de Ricardo, medo da rejeição, pressão social, transformaram-se em força. Ele fundou uma fundação para apoiar famílias LGBT em Portugal, usando parte da fortuna para ajudar casais na mesma situação. João continuou a ensinar, agora incluindo livros sobre diversidade nas aulas. A sociedade ainda testava, um vizinho em Cascais reclamou do exemplo estranho para as crianças da rua. Ricardo respondeu com diálogo, convidando-o para jantar. O homem, após conhecer Miguel, mudou de opinião. O amor deles consolidava-se. No segundo aniversário de Miguel, reuniram toda a família alargada, Dona Isabel, os pais de João, Ana e amigos. Ricardo brindou, o nascimento que me chocou tornou-me o homem que sou hoje. João olhou com orgulho. Mas no fundo, ambos sabiam que a jornada continuava. Miguel começava a falar, chamando Papa para os dois. O mundo em Lisboa e além ainda tinha barreiras, mas eles enfrentavam juntos. Os anos seguintes trouxeram estabilidade, mas também novos desafios que testaram o crescimento conquistado. Miguel, aos 3 anos, entrou no infantário em Cascais. Os professores foram acolhedores, mas algumas crianças repetiam frases ouvidas em casa, dois pais. Isso é estranho. Ricardo e João sentaram-se com o diretor e explicaram com paciência. Miguel voltava para casa confiante, eu tenho 2 papas que me amam muito. A empresa de Ricardo expandiu para o Brasil, trazendo viagens frequentes. João assumiu mais responsabilidades domésticas, mas nunca reclamou. Uma crise familiar surgiu quando o pai de João adoeceu em Coimbra. Eles mudaram-se temporariamente, levando Miguel. Dona Isabel juntou-se para ajudar. Ali, longe de Lisboa, Ricardo sentiu novamente o peso do passado. O sogro, tradicional, perguntou diretamente, vocês vão contar ao menino a verdade do laboratório? Ricardo respondeu com maturidade, quando ele perguntar, diremos que o amor escolheu-nos. O sogro assentiu, emocionado. A recuperação do sogro fortaleceu os laços. De volta a Cascais, Ana terminou o curso de medicina e casou-se com Tiago. Miguel ganhou uma prima, filha deles. As duas famílias celebraram juntas no Natal, com luzes piscando na casa junto ao mar. Ricardo, agora com 42 anos, sentiu-se completo. O choque do nascimento, que o deixara bangoang anos antes, transformara-se em lição. O ADN não define pai, o amor sim. Mas uma última prova veio. Miguel, aos 5 anos, perguntou na praia, por que é que eu pareço mais com o papá João? Ricardo explicou com simplicidade, porque o destino quis assim, mas nós os dois te escolhemos. O menino aceitou, correndo para o mar. João abraçou Ricardo, tu superaste tudo. A sociedade evoluiu também. Portugal aprovou novas leis de adoção para casais do mesmo sexo. Ricardo usou a Fundação para a Advocacy, falando em conferências em Lisboa e Porto. João publicou um livro infantil sobre famílias diversas, inspirado na história deles. Miguel crescia feliz, rodeado de amor. Aos 7 anos, ele disse na escola, os meus pais são os melhores do mundo. Os professores sorriram. Ricardo e João, sentados no banco do jardim em casa, observavam o filho brincar. O acordo especial do passado parecia um sonho distante.
O choque do nascimento fora o catalisador para a verdade mais profunda: o amor vence preconceitos quando se escolhe lutar. Eles tinham sacrificado imagem, dinheiro e conforto, mas ganhado uma família verdadeira. Lisboa ao fundo, com as luzes do Tejo refletindo, parecia aprovar. O futuro trazia mais desafios, a adolescência de Miguel, talvez mais filhos, mas eles estavam prontos. O caminho de dois homens que se amavam transformara-se em legado. A família sempre apoia os filhos independentemente da orientação sexual e dos erros do destino. Verdadeiro ou falso?